Uma comissão no Congresso propõe mudanças para que quem pedir demissão possa sacar o FGTS. Em áudio e vídeo, Marcela Lorenzetto. O trabalhador que se demitir vai poder sacar integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Pelo menos é o que garante o PLS 392 de 2016. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado nesta quarta-feira prevê que o trabalhador que pedir demissão tenha o direito de sacar todo o dinheiro do FGTS sem a necessidade de fazer um acordo. Hoje, quem pede as contas não pode retirar os recursos do Fundo de Garantia, a não ser em casos de demissão por acordo com o patrão, que permite o saque de 80% do FGTS. Mas só quem é demitido sem justa causa pode retirar o valor total. O relator da nova proposta na comissão, senador Paulo Paim, reforçou que a medida será a correção de uma distorção histórica. É bom lembrar que na reforma trabalhista recentemente aprovada pelo Congresso, essa possibilidade já foi aberta, só que ele fica com 80%. Então eu acho que esse projeto da senadora, já que pode receber mediante acordo com o empregador, ele pedindo demissão 80%, ela vai na mesma linha, que se assegure então a esse trabalhador, é uma poupança dele, ele pede demissão, leva a sua poupança e vai para o outro emprego. Nas ruas, a maioria dos trabalhadores prefere ter autonomia com dinheiro. O Amaury José, por exemplo, trabalha como atendente de caixa e acredita que não se deve restringir o acesso aos recursos que pertencem ao próprio trabalhador. E o dinheiro já é dele mesmo. Então acho que ele poderia sacar, tá ok. Já a estagiária de Direito, Natália Cardoso, acredita que não ter a reserva para um momento de necessidade pode ser um risco. Tudo bem que é o dinheiro da pessoa, ela deveria dispor desse dinheiro, mas também é bom ela ter uma reserva. E não sei se, dada a situação de hoje, se realmente a pessoa teria o controle para fazer. Sabe aquela reservinha que você fala, eu vou guardar um pouquinho desse dinheiro, mas eu acabo não guardando e depois eu não tenho onde recorrer? O advogado e professor de Direito do Trabalho, André Luiz Paz de Almeida, analisa que com a mudança, algumas determinações da recente reforma trabalhista perdem a utilidade. Eu acho a proposta interessante, mas veja, eu acho que a rescisão por acordo, que tinha como grande objetivo fazer com que o empregado também pudesse sacar o fundo de garantia em 80%, ela acaba caindo, porque vai ser muito mais viável para o empregado, em tese, pedir demissão, porque mesmo pedindo demissão, ele poderá retirar o seu fundo de garantia. Importante lembrar que não existe a multa de 40% nesse caso. É claro, porque multa é sinônimo de sanção. E a multa de 40% do fundo de garantia é uma sanção ao empregador que rompe o contrato sem justa causa. Óbvio, neste caso não é o empregador que está rompendo o contrato, é o próprio empregado que está comunicando a dispensa. Então ele poderá sacar o fundo de garantia pelo que está sendo aprovado, mas não terá a multa fundiária. Se não houver recursos no Senado, o texto segue para aprovação na Câmara dos Deputados e, em seguida, para a sanção presidencial. Está sendo alterada a Justiça do Trabalho beneficamente para o chamado Custo Brasil, e esse é um dos nogórdios da questão. De grande atribulação para as empresas brasileiras, principalmente as empresas de pequeno porte. Porque o empregado ele é curioso, ele quer ir embora, mas ele quer ser mandado embora. Porque aí ele levanta o fundo, e como ele é desempregado, que foi mandado embora sem justa causa, evidente que não havia justa causa, aquilo foi um acordo, né? O empresário tem que pagar 40%, dos quais 10% me parece vai para um fundo, o empregado fica com 30%. E continua com o direito de ficar 3 meses recebendo porque foi mandado embora sem justa causa. Quer dizer, é tudo uma farsa. Há dano do custo Brasil e do custo do empresário e da relação amistosa entre as duas partes. Isso aí é importante mesmo, até porque o fundo de garantia deixou de ser fundo de garantia. Porque o juro que se paga é ridículo diante dos monstruosos juros que a gente paga para ter um cheque especial, por exemplo. Professor Vila. Acho que vale ressaltar que o Fundo de Garantia nasceu em 1966 e quando ele nasceu, recebeu muitas críticas dos sindicatos, foi no governo Castelo Branco, que acusavam o governo de querer destruir uma garantia que o trabalhador
teria, ou supostamente teria, que era a estabilidade a cada 10 anos, e aí que garantia a estabilidade e uma indenização que seria um salário por ano e tal. Porém, recebia em dobro. Recebia em dobro. Porém, o que acabou acontecendo? Aquilo criava um problema terrível, né? De um lado, porque uma empresa que falia, por exemplo, abria a Concordata, não tinha condições de indenizar os trabalhadores. E entrava numa massa falida e você ia receber, os seus netos poderiam um dia receber aquela indenização. A criação do Fundo de Garantia a revolução burguesa no Brasil não foi feita pela burguesia brasileira, que não tem perspectiva nacional, foi feita pelos militares. Essa é a questão analítica. Quem modernizou o capitalismo brasileiro de outros países foi a burguesia e seus representantes no parlamento ou no executivo. No caso brasileiro, por isso que o Brasil é um país complexo analiticamente, para sair da superfície dos acontecimentos, analisar a questão estrutural, foi feito pelo regime militar. Ele que fez o que se chama, grosso modo, de revolução burguesa. E na relação patrão-empregado, a criação do Fundo de Garantia possibilitou, de um lado, dar garantia ao empregado de que ele receberia uma indenização quando fosse embora daquele emprego. Porque a cada mês o patrão faz o seu depósito e ele teria acesso aos extratos. Portanto, ele teria controle daquilo. Segundo, criou um fundo que foi fundamental, essencial para o saneamento básico, para a moradia, né? Ou seja, um valor que foi essencial para esses investimentos e que não tinha anteriormente. Portanto, a dupla Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, que administravam a economia brasileira, um na fazenda e outro no planejamento, fizeram o que a burguesia brasileira nunca conseguiu fazer, a revolução, né? Estruturalmente. No campo econômico teve a criação do Banco Central, isso entre outros. Mas para ficar aí e concluir só em relação ao Fundo de Garantia. Então foi uma revolução. E que os sindicatos na época não entenderam. Mas foi uma evolução também, porque tirou o ônus da empresa brasileira, que eu me lembro que na época a grande indústria era a IRFM, Indústrias Reunidas, Francisco Matarazzo. O capital estrangeiro não podia comprar porque o custo social do Matarazzo era impossível. Por quê? Porque era um excesso de funcionários que estavam lá com mais de 10 anos, portanto tinham estabilidade. Outra coisa, para o lado do empregado. Como ao atingir 10 anos ele passava a ter direito a tudo em dobro, se fosse mandado embora, o que acontecia? Aos 9 anos e meio, ele era mandado embora. Quer dizer, era um prejuízo terrível para um empregado. De modo que o Fundo de Garantia, eu estudei bastante essa matéria na época, professor, inclusive com um colega que era da Previdência, saudosa memória, doutor Sebastião Leonel de Rezende. Ele falou, na época foi uma grande evolução para ingresso do capital estrangeiro dentro das empresas brasileiras, porque desoneraria esse custo social das empresas, e também para o empregado, que na verdade quando sai, ele tem um fundo para receber. É que na época esse fundo valia a pena, hoje não vale. Hoje o juro do Fundo de Garantia é uma desgraça. Só lembrar uma última questão. Quando veio a Assembleia Constituinte, em 87 e 88, essa multa, que é da Constituição, que não era... Isso aí não é um assunto constitucional, mas o Brasil é uma bagunça, isso está na Constituição. Chegou-se o número de 40%, porque se vocês lerem os anais, a situação estava sendo aprovada uma loucura, Tiago, que era dar estabilidade não só ao funcionário público, mas estabilidade aos funcionários das empresas privadas. Era uma loucura, porque se aprovava qualquer coisa. Os tais constituintes, quando eu vejo a análise do Supremo dizer o constituinte pensou, o constituinte não pensava. Quem fez a Constituição foi 1, 2 dúzias, não mais que isso. O resto mal consegue ler, né? E um maluco propôs dar estabilidade em geral para todo mundo. E foi aprovado na comissão. Aí o pessoal ficou desesperado. Aí surgiu a ideia dos 10%, que eram 10 de multa, saltar para 40%, que era um meio de conciliação. Por isso que entrou 40%. Quando você conversa com os constituintes, eles apresentam isso. Se você consultar os anais, isso está registrado lá nos anais.